Como é que frita um ovo? Você deixa a panela esquentar bem, tá ligado? Não repare não que a panela é velha mesmo, tô nem aí. Aí o que você vai fazer, amigão? Você vai botar uma colher de manteiga assim, tá ligado? Eita, cara! E aí, pessoal, hoje eu estou trazendo o versus vencedor da enquete, o Jason contra o Victor Crowley. Eu sei que esse vídeo demorou e tal, mas é que meu óculos tinha quebrado e eu tive que viajar para comprar um novo. Então, gostaram? E eu também fiz alguns exames e o médico me disse que meu crânio absorveu radiação e que eu tinha que dar um tempo das telas. Eu tenho que ficar menos tempo na TV, na televisão e no celular. É por isso que a frequência de vídeos vai diminuir um pouco, mas não quer dizer que eu vou deixar de produzir. Muito pelo contrário, eu vou continuar trazendo conteúdo. Sem mais enrolação, vamos para o versus. Jason Voorhees era um garoto que acampava no acampamento Crystal Lake, onde era frequentemente maltratado pelas outras crianças que zombavam do seu rosto deformado. Até que num dia ele acabou sendo jogado no lago e por ele não saber nadar, ele acabaria se afogando. E com isso, sua mãe, Pamela Voorhees, acabaria ficando maluca e começaria a matar os trabalhadores do acampamento, mas ela acabaria sendo morta por uma sobrevivente. E depois de alguns anos, o Jason voltaria à vida e decidiria vingar sua mãe matando qualquer um que entrasse no acampamento Crystal Lake. Em força, ele consegue atravessar pessoas usando suas mãos. Arremessou uma faca, fazendo ela atravessar a cabeça de um policial. Conseguiu atravessar um homem e arremessá-lo para trás. Esmagou a cabeça de um policial usando suas mãos. Atravessou o estômago de um homem usando uma pedra quente. Atravessou o olho de uma mulher usando uma corneta. Amassou uma parede de metal usando o rosto de uma garota. Quebrou uma cama junto de um homem. Quebrou uma garrafa de vidro usando os dedos. Atravessou o paralamas de um carro junto do pneu. Arremessou um homem e arrancou seu braço de forma acidental, arremessou seu facão fazendo ele atravessar o peito de um garoto, conseguiu derrubar a porta de um trailer, atravessou uma janela junto de uma parede de madeira, atravessou a cabeça de uma garota usando um machado, e depois arremessou seu corpo contra um abajur, atravessou uma porta de madeira, atravessou um piso de madeira, atravessou um homem usando uma seringa, atravessou uma parede de madeira usando seus braços, arrancou a cabeça de um homem com um soco, quebrou a coluna do xerife usando as mãos, quebrou o pescoço de um soldado usando uma corrente, atravessou uma garota junto de uma árvore, cortou a cabeça de 3 pessoas com um golpe de facão, atravessou 2 pessoas e arremessou uma delas a vários metros, quebrou o pescoço de um homem, conseguiu atravessar várias paredes de madeira facilmente, mandou o Fred para longe com um soco, derrubou uma porta de metal, cortou um homem no meio, atravessou uma parede de metal usando o braço, quebrou um bastão de metal na cabeça de um soldado e arremessou a parte quebrada fazendo ela atravessar o corpo de um homem, atravessou uma porta de metal usando seu facão, arremessou o Fred contra vários canos de metal que se romperam, levantou um tanque industrial com facilidade, conseguiu cortar os 2 braços do Fred, arremessou um homem fazendo ele derrubar uma porta de metal, arremessou um homem contra um espelho, mandou uma garota para longe com um golpe de facão, conseguiu quebrar várias janelas usando o corpo do Fred para depois arremessá-lo fazendo ele atravessar o teto de uma cabana, atravessou o estômago do Fred com uma mão para depois arrancar um de seus braços e conseguiu atravessar o seu peito usando o braço arrancado. Em velocidade, ele conseguiu atravessar o estômago de um homem sem que ele reagisse. Atingiu um policial com uma faca sem que ele reagisse. Conseguiu atacar e matar um policial rapidamente. Submeteu o xerife com facilidade. Conseguiu matar várias pessoas que tentavam atacá-lo. Quebrou o pescoço de um homem sem que ele reagisse. Desarmou um homem rapidamente. Bloqueou um golpe de machado. Bloqueou um golpe de pá. Conseguiu atacar e matar 4 soldados rapidamente. Atingiu um homem com um pedaço de metal antes que ele pudesse escapar. Atingiu um androide com seu facão sem que ela reagisse, agarrou seu facão que vinha em alta velocidade até ele, atingiu um androide com um soco antes que ela pudesse atirar nele, conseguiu agarrar e arremessar um homem sem que ele reagisse, bloqueou um chute do Fred, conseguiu cortar a cabeça de 3 pessoas sem que nenhum deles reagisse, atingiu um garoto que corria desesperado, atingiu uma garota com um golpe sem que ela reagisse, conseguiu se esquivar de alguns tanques de gás, sendo que esses tanques voavam a grande distância em apenas alguns segundos, e conseguiu bloquear alguns ataques do Fred e atingi-lo com vários golpes, sendo que o Fred o superava por muito em velocidade. Em resistência, ele resistiu a ter uma pá quebrada na sua cabeça, resistiu a levar vários tiros de revólver, resistiu a ter uma lâmpada quebrada na sua cabeça para depois atravessar uma escada de madeira, resistiu a ser enforcado, resistiu a ser eletrocutado, resistiu a atravessar várias paredes de madeira, resistiu a levar vários tiros de escopeta, resistiu que Tina derrube o teto de uma cabana em cima dele, resistiu que vários escombros em chama caíssem em cima dele, resistiu a levar vários
vários golpes de pá, resistiu a ser esfaqueado no braço, resistiu a ser atingido no rosto pela hélice de um barco, resistiu a levar várias tiras de uma metralhadora, resistiu a ter ácido jogado no seu rosto, resistiu que o xerife quebre um galho nas suas costas e depois golpear sua cabeça usando uma pedra, resistiu a levar mais de 50 golpes seguidos, resistiu a ser atravessado pelo seu facão, resistiu a ter seus dedos cortados e depois levar vários golpes de facão em todo o seu corpo, resistiu a ser golpeado contra vários canos de metal para depois ser derrubado de uma grande altura, resistiu a ser esmagado por um tanque industrial, resistiu a ser golpeado pelos tanques de gás, resistiu a ser atravessado por várias barras de ferro e depois ser atingido várias vezes por um misturador de cimento, resistiu a ser atropelado por um vagão de areia, resistiu a ser atingido por uma enchente de água contaminada com resíduos tóxicos, resistiu que o Fred atravesse seus olhos e seu peito, resistiu à capotagem de um trailer, resistiu a ser atingido no peito por um rastelo, resistiu a ser metralhado e empalado por uma âncora, resistiu que um homem o golpeie usando uma bandeira, resistiu a ter seu coração atravessado, resistiu a levar vários golpes e cortes do Fred, sendo que o Fred rivalizava com ele em força, resistiu a ser congelado, resistiu a ser fortemente fuzilado por armas de grosso calibre, resistiu à explosão de vários tanques de gás que o mandaram para longe, resistiu que um homem o atinja várias vezes no peito usando uma lança para depois ser atingido por um raio, resistiu a ser atravessado por vários pregos, resistiu a ter todo o seu corpo incendiado para depois resistir à explosão de uma casa, resistiu a ser metralhado por armas do futuro que eram capazes de mandá-lo para longe e atravessar portas de aço reforçado como se fosse papel, resistiu a ter partes do seu corpo estouradas e conseguiu resistir a ter todo o seu corpo despedaçado. Em inteligência ele sabe atacar por surpresa, fazer armadilhas, usar qualquer objeto como arma e tem uma pontaria muito boa. Em armas ele usou desde machados e lanças até pedras quentes e seringas, mas sua arma principal é seu facão. Já em habilidades ele consegue se regenerar, controlar mentes, possuir pessoas e causar alucinações. Há muito tempo atrás havia um homem chamado Thomas Crowley que vivia no pântano da Ilha do Mel junto com a sua esposa Cheyenne. E os dois viviam sozinhos e felizes, mas infelizmente a Cheyenne acabaria contraindo um câncer de estômago que começaria a levar sua vida aos poucos. E com a morte iminente de sua esposa, o Thomas começaria a se envolver com Lena, a enfermeira que eles haviam contratado. E eles dois manteriam isso em segredo por quase um ano, até chegar o dia da morte de Cheyenne. Mas antes de morrer, ela acabaria descobrindo sobre o relacionamento dos dois e, usando suas últimas forças, ela lançaria uma maldição sobre o filho bastardo que estava crescendo no ventre de Lena, o que faria com que a criança nascesse doente e com o corpo completamente deformado. E ao vê-lo, a Lena acabaria sofrendo uma parada cardíaca e cairia morta. E com isso, Thomas Crowley decidiria esconder o seu filho do resto do mundo para protegê-lo. Mas em uma noite, por culpa de alguns vândalos, a sua casa acabaria pegando fogo com seu filho lá dentro. E ao tentar salvá-lo, Thomas começaria a quebrar a porta usando um machado, mas acidentalmente atingiria o seu filho que estava do outro lado. E depois desse terrível acontecimento, ele acabaria morrendo de desgosto. Mas a alma do seu filho não descansaria em paz e todas as noites ele voltaria à vida em busca de vingança. Em força, ele conseguiu cortar um homem no meio com vários golpes de machado, arrancou a cabeça de uma mulher usando uma das mãos, derrubou um homem no chão e esmagou sua cabeça à base de golpes, abriu a mandíbula de uma mulher até rasgá-la no meio e girou a cabeça de um homem até tocar o seu pescoço, derrubou um soldado no chão e esmagou seu crânio usando o pé, arrancou uma barra de metal de um portão, conseguiu cortar a perna e a cabeça de um homem usando uma pá para depois empalar o corpo de uma mulher no cabo dessa pá, arremessou uma estaca de madeira fazendo ela atravessar as costas de um policial, esmagou a cabeça de um médico usando uma máquina de reanimação, atravessou uma porta de madeira, conseguiu mandar vários soldados para longe, derrubou um homem no chão e o golpeou usando seu machado para depois erguê-lo e rasgá-lo no meio, arremessou uma barra de ferro fazendo ela atravessar o pé de um homem, conseguiu rasgar e desmembrar soldados com golpes de machado, ergueu dois homens com a sua motosserra para depois cortá-los no meio, arrancou os braços de um homem e golpeou seu corpo contra um mausoléu, conseguiu amassar e rasgar uma parede de metal usando sua lixadeira, quebrou a perna de um homem com um chute para depois partir sua cabeça no meio usando uma mesa, abriu o peito de um policial usando suas mãos, arrancou as tripas de um homem e as usou para decapitá-lo, arremessou dois corpos fazendo eles atravessarem as paredes da sua cabana, atravessou um homem usando uma lança, conseguiu cortar vários crânios no meio usando seu machado, derrubou um homem de um
barco e destroçou sua cabeça usando a hélice do motor, conseguiu balançar sua cabana enquanto destroçava o corpo de um homem, atravessou o peito de um soldado e arrancou sua coluna junto do seu crânio, conseguiu cortar um homem no meio para depois arrancar o seu torso de dentro da sua pele e se chocou contra um avião, fazendo ele balançar. Em velocidade, ele conseguiu atacar e matar dois homens que fugiam dele, arrancou o queixo de outro homem sem que ele reagisse, alcançou um casal que fugia dele, desarmou uma garota antes que ela ativesse nele, conseguiu atacar e matar dois pescadores sem que eles pudessem se defender, conseguiu atingir dois caçadores com a sua motosserra, interceptou o ataque de um soldado, matou um policial sem que ele pudesse se defender e também conseguiu atacar e matar um grupo de soldados rapidamente. Em resistência, ele resistiu a levar vários tiros de revólver, resistiu a ter todo o seu corpo incendiado, resistiu a ser atingido na cabeça por uma pá, resistiu a ser atravessado por um forcado, resistiu a ser golpeado por vários soldados, resistiu a tiros de rifle como se não fosse nada, resistiu a ser empalado por uma barra de ferro, resistiu a ser metralhado por várias armas de fogo, resistiu a levar várias machadadas no seu rosto para depois ser atingido por um tiro de escopeta, resistiu a ser cortado ao meio pela sua motosserra, resistiu a ser parcialmente atingido por uma explosão, resistiu a se chocar contra um avião, resistiu a quebrar várias janelas usando a cabeça, resistiu a um tiro de sinalização no seu rosto e resistiu a ser atingido pelas cinzas de seu pai que fizeram seu corpo derreter. Em inteligência, ele sabe atacar por surpresa, fazer armadilhas e usar seus equipamentos. Em armas, ele tem um machado, uma motosserra e uma lixadeira. Já em habilidades, ele consegue se regenerar e tem sentidos aprimorados. Depois da sua luta contra o Fred, o Jason voltaria a matar todas as pessoas que entrassem no acampamento Crystal Lake, mas ele acabaria sendo derrotado e trazido até o fundo do lago. Mas o seu corpo seria levado pela correnteza, e depois de alguns dias ele acabaria chegando no pântano da Ilha do Mel, e ao despertar ele rapidamente sairia de dentro da água, mas ao olhar em volta ele perceberia que lá não era Crystal Lake. Mas antes que pudesse sair dali, ele acabaria ouvindo um grito bem alto, então ele começaria a ir na direção desse grito, e depois de passar alguns minutos caminhando, ele acabaria chegando até uma cabana velha. Mas antes que pudesse entrar, o Victor Crowley sairia de dentro dela e iria para cima do Jason, assim começando a luta. O Victor Crowley tentaria atingir o Jason com seu machado, mas o Jason bloquearia o golpe e o atingiria com vários golpes de facão. Mas o Victor conseguiria agarrá-lo e o derrubaria no chão com força. E aproveitando que o Jason estava no chão, o Victor começaria a pisotear sua cabeça. Mas o Jason derrubaria o Victor no chão com um soco. Mas antes que o Victor pudesse se levantar, o Jason o agarraria e o arremessaria contra sua cabana. E pensando que o Victor havia morrido, o Jason começaria a ir embora, mas ele ouviria um barulho. E ao olhar para trás, ele veria o Victor que estava carregando uma motosserra enorme. O Victor iria para cima do Jason com a sua motosserra, mas antes que pudesse atingi-lo, o Jason arremessaria o seu facão na direção do Victor, o atingindo no peito. O Victor largaria sua motosserra e cairia no chão, mas ele rapidamente se levantaria e arrancaria o facão de seu peito. Mas nesse momento, o Jason o atingiria com a motosserra que ele havia pegado. O Victor cairia no chão e o Jason começaria a cortá-lo usando a motosserra. E depois de cortar o Victor em várias partes, o Jason pegaria seu facão e iria embora daquele pântano, assim vencendo a luta. Então, pessoal, foi esse o versus. Mesmo que o Victor fosse bem forte, o Jason era muito mais forte que ele, já que apesar do Victor conseguir destroçar pessoas como se nada, o Jason facilmente atravessa metal reforçado sem precisar de nenhuma arma. E o Jason também é muito mais rápido que o Victor, já que apesar do Victor ter conseguido atacar e matar um grupo de soldados rapidamente, todos esses soldados ainda estavam atordoados devido ao forte golpe que levaram. E os soldados que o Jason atacou e matou eram bem mais treinados que esses soldados. E o Jason é bem mais resistente que o Victor, conseguindo suportar tiros, descargas elétricas e até explosões, conseguindo se levantar segundos depois como se nada tivesse acontecido. E apesar do Victor também ter uma grande resistência, o Jason é bem mais tolerante que ele, já que em vários momentos nós vimos o Victor ser derrubado e subjugado por pessoas que eram bem mais fracas. E diferente do Victor, o Jason já tem experiência lutando contra personagens do seu mesmo nível, enquanto ele ainda tem um pouco de dificuldade para lutar contra pessoas normais mesmo sendo muito mais forte. E
as armas do Victor também não ajudariam, já que o Jason poderia facilmente desarmá-lo e usar as armas contra ele. E o último prego no caixão do Victor seriam as habilidades. Mesmo que a regeneração do Victor seja mais rápida, ela ainda assim não seria o suficiente. E mesmo se o Victor conseguisse destroçar o corpo do Jason ainda poderia controlar a mente do Victor e fazer ele comer o seu coração, assim possibilitando da sua alma possuir o corpo do Victor. E mesmo o Victor sendo uma espécie de fantasma, o Jason ainda poderia possuí-lo, já que a sua possessão consome diretamente a alma de suas vítimas. E é por isso que o Jason teria 100% de chance de vencer essa luta. E o motivo de eu ter me empenhado tanto em analisar esses dois personagens é que eu tinha visto várias pessoas falando que o Victor poderia vencer o Jason, o que não é verdade, já que além do Jason superar o Victor em todos os atributos físicos, a sua possessão garantiria sua vitória independente de qualquer rumo que essa batalha tomasse. E por isso o vencedor indiscutivelmente é o Jason. Eu espero que todos vocês tenham gostado. E se tiverem a sugestão de mais algum versus, deixem aí nos comentários. Tchau. Agora é o Homem-Aranha na vida real, o melhor do mundo, o Homem-Aranha. Aqui o Homem-Aranha mesmo, viu, na vida real. Ô, Homem-Aranha!